o preconceito é bem aberto. E a cada vez mais ele está escancarado. Eu sempre fui muito audaciosa, então o que eu fiz? Tancredo estava descendo a Praça Rui Barbosa na campanha política. E eu encarei e fiz a primeira pergunta. E ele me respondeu. Foi o maior prêmio de toda a minha vida. Ele parou, com todo carinho, me respondeu a pergunta. Chico Xavier, a minha história com ele é grande, sabe? Então, eu sempre tive muito espaço. O filho adotivo, Eurípides Gino, às vezes ele se desentendia, né, com alguns jornalistas. Ele nunca se desentendeu. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ela foi uma das primeiras mulheres negras no jornalismo televisivo de Uberaba, em Minas Gerais, por onde permaneceu por mais de 20 anos, enfrentando muitos obstáculos, principalmente o preconceito racial. Sua mãe era lavadeira e o pai era pedreiro, e ela foi a primeira da família a concluir um curso superior. Ela tem um casal de filhos e 3 netos. Ela também é formada em economia, letras, português, tem mestrado em educação tecnológica e está concluindo o curso de terapia ocupacional, promovido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Atualmente é produtora cultural também da UFTM. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com a minha amiga uberabense, Aparecida Rosário. Ocolofé, Aparecida. Ocolofé, boa noite a todos que estão nos prestigiando ouvindo a nossa entrevista. Que maravilha. Bom, tá aqui, enfim, né, Aparecida, aqui no Minas Negras Gerais, com uma entrevista, era só promessas, né? Foi um bom tempo tentando, né, organizar a agenda, tanto a sua quanto a minha, para que essa entrevista fosse possível. Exatamente. Para quem não sabe, a Aparecida Rosário participou do nosso primeiro Afroseminário Minas Negras Gerais, que aconteceu em novembro de 2021. Provavelmente vai estar com a gente de novo esse ano, né, Aparecida? Se tudo der certo, podemos estar participando, uma vez que nós estamos programando uma extensa, né, já de primeira mão, programação, né, aqui dentro da própria universidade, trazendo a cultura negra para a universidade, com as apresentações culturais dentro do nosso espaço, na Semana da Consciência Negra. Que coisa boa, que coisa boa. É o seguinte, vou falar da mulher negra na atualidade, né? Na sua opinião, quais são os maiores desafios da mulher preta da atualidade? São inúmeros os desafios. A mulher negra, muitas das vezes, já tem aquele preconceito em relação à mulher. E quando ela é negra, esse preconceito é 10 até 20 vezes maior. Então, os desafios são enormes. Nós verificamos, de acordo com os números que são apresentados pelo IBGE e pelos órgãos que fazem pesquisa nesse sentido, a mulher negra, ela não ocupa espaço nas universidades. Esse espaço é muito pequeno. A mulher negra, ela não ocupa espaços no meio social. Porque, às vezes, o meio social da mulher negra, ele se atém ao seu ciclo social familiar. O preconceito em relação à mulher negra, ela, às vezes, ela se sente com medo de entrar, de estar em determinados locais por medo da cor da sua pele. A cor da pele, as pessoas podem falar, até argumentar que não existe preconceito. Existe sim, e é muito grande. A mulher negra, se ela está na cozinha, cozinhando, atrás do fogão, ou limpando o chão, não tem preconceito. Ela está ali como empregada. Se a mulher negra tem um poder aquisitivo maior,
se ela mora num condomínio de luxo, ou num condomínio que tem uma condição melhor, há aquele preconceito. Até mesmo os porteiros, quem está ali, entendem que ela não pode participar daquele espaço. Estou fazendo parênteses. A gente pode, então, concluir que o Brasil é um país que se acostumou com o quartinho de empregada? Podemos dizer que sim. O preconceito é bem aberto. E a cada vez mais ele está escancarado. As denúncias de racismo na ouvidoria da Secretaria de Justiça de São Paulo nos primeiros 4 meses deste ano superam as queixas registradas em todo o ano passado. Crimes relacionados à raça, cor, etnia e nacionalidade também podem ocasionar processos administrativos com cobrança de multas de até R$ 95 mil. E o debate mais amplo sobre as questões raciais no Brasil não impediu que as denúncias saltassem de 155 registros no ano passado para 174 no primeiro quadrimestre deste ano. Algum tempo atrás, teve preconceito? Sempre teve. O negro nunca deixou de ser escravo. A mulher negra nunca deixou de ser vista aquela que deve ficar no fogão, aquela que faz comidas gostosas para seus filhos, aquela que amamentava o filho do branco. Se você tem um neto ou um filho de cor mais clara, está passeando com ele, a mulher negra, ela é vista como a empregada, a babá. Você entendeu? Então, o preconceito em relação à mulher negra em todos os espaços hoje ainda continua existindo. E as pessoas agora, elas não estão tendo medo de demonstrar o seu preconceito. Ele está mais aberto. E está tendo uma divulgação maior em relação aos preconceitos que tem ao negro e principalmente à mulher. A que você atribui essa exacerbação desse preconceito racial, dessa estrutura racial de hoje em dia? Acontece o seguinte, alguns órgãos, algumas entidades têm tentado combater. Alguns movimentos sociais têm trabalhado no sentido de combater esse preconceito. Mas, no momento que a gente vê um ministro, a gente ouve uma autoridade demonstrar o preconceito, demonstrar o desprezo em relação ao negro. Autoridade, seja ela policial, de qualquer forma, quando uma pessoa que está com poder maior, que detém o poder, demonstra de forma escancarada o preconceito. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Ele tem uma amplitude. As pessoas se acham no direito de estar julgando o outro pela cor da sua pele. Eu vivi o preconceito por muitos e muitos anos. Nunca tive receio, porque eu encarei de frente, mas tem pessoas que têm medo, que choram, tá? Então, a mulher, ela tem que saber que o espaço, principalmente a mulher negra, ela tem que saber, se ela conquistou um espaço, aquele espaço é seu. Ela não é inferior a ninguém, principalmente a um branco, em relação à cor da sua pele. A cor da pele não distingue ninguém de A ou B, e sim a competência. Mas quando se fala em competência, principalmente em relação ao trabalho, o negro, ele tem que trabalhar mais que o outro e demonstrar maior conhecimento do que o outro. Agora, se for mulher, então, aí a situação agrava ainda mais. E apenas para instigar as pessoas, a gente vê poucas mulheres em cargos de chefia, em cargos de poder. Agora, se for negra, pior ainda, você não vê. Por mais competentes que elas sejam. Nesse mês de julho, em que é comemorado o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Na história do povo preto, aqui no continente americano,
Apresentam-se nomes lendários de heroínas pretas, como, por exemplo, Teresa de Benguela, Angela Davis, Marielle Franco. E o que todas têm em comum? Todas foram reprimidas de uma certa forma, né? E, inclusive, duas delas perderam sua vida, né, de forma bruta, né, em decorrência desse racismo estrutural desde muito tempo. Entretanto, o lema construir, resistir e avançar esteve sempre presente na vida dessas grandes mulheres. Eu gostaria que você fizesse um comentário acerca disso. O que acontece? Elas foram resistentes, elas lutaram por algo que acreditavam, tá? Elas lutavam pelo lugar do negro, pelo espaço do negro, pelo preconceito, para acabar com o preconceito desvairado, porque o negro, ele não é inferior a ninguém. Essas mulheres perderam a vida, elas sempre lutaram por igualdade, por igualdade de condição, pela igualdade social. O negro, ele precisa do seu espaço. Fala-se em cotas, fala-se do resgate, do compromisso que tem com o negro em relação à escravidão, mas esse compromisso, essa dívida nunca foi paga e acreditamos que nunca será paga com cota alguma, porque o negro sofreu, o negro sofre e acreditamos que ele vai continuar sofrendo. E mulheres como essas, nomes como esses que você citou, eles vão continuar existindo através de outras resistentes, de outras lutadoras que acreditam que podem e devem fazer a diferença em relação ao papel da mulher, e principalmente da mulher negra. Aparecida, você é jornalista, produtora cultural, mãe e avó. A tua história de vida é comparada com a de milhões de mulheres negras brasileiras, né? Fala um pouco da sua trajetória pra gente. Minha trajetória, vamos dizer, alguns acham que eu, sim, na brincadeira, muito preconceito que eu sofri na minha vida, eu tenho cá comigo que eu acabei levando esse preconceito na brincadeira para sobreviver no meio em que eu optei por trabalhar. Minha história de vida é simples. Meus pais, como eu coloquei, antes de nós virmos morar na cidade, nós nascemos, por exemplo, eu nasci numa fazenda. Eu fui criada numa fazenda. A primeira escola que eu frequentei, eu tinha 10 anos de idade. Você conversava com os mais velhos nessa fazenda, eles contavam histórias dos seus ancestrais? Meus ancestrais, eu tenho uma bisavó italiana, por parte de pai, de mãe, e por parte de pai, uma bisavó índia. Então, e tenho bisavô negro escravo. Então, minha ancestralidade, ela é vasta. Então, de uma linhagem de reis e rainha da Angola, que uma vez nós fizemos uma árvore genealógica. Então, minha família, quando tem uma série de tradições, meu bisavô, ficou no tronco acusado de ter roubado uma vaca que depois se encontrou, e por isso ele fez uma promessa, minha bisavó fez uma promessa para Santos Reis de fazer um terço para Santos Reis. E a partir de então, a minha família veio trazendo, há mais de 185 anos, a folia de reis, porque veio passando de geração a geração. E voltando à minha família, eu entrei na escola, nessa idade, quando entrou de 10 anos, quando nós viemos morar na cidade. Minha mãe foi lavar roupa e meu pai foi trabalhar como pedreiro, porque o meu pai era vaqueiro na roça. Depois, por exemplo, eu com 14 anos já estava trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. A trajetória para entrar na universidade não foi fácil. Prestei uma universidade federal, eu queria fazer medicina, como é o sonho de todo mundo. Na época, a Universidade Federal, o curso de medicina era o UFTM.
Então, o que acontece? Entrava 72 alunos, minha classificação foi 73. Naquele ano, ninguém desistiu. Fui fazer psicologia, a psicologia era um curso pago. Fiquei 1 ano fazendo o curso, eu trabalhando para pagar uma escola particular, uma faculdade particular. Desisti do curso porque estava ficando muito apertado. Fiquei um certo período em Belo Horizonte trabalhando como doméstica. Deixei o curso de psicologia aqui em Uberaba, fui trabalhar em Belo Horizonte como doméstica. Fiquei lá durante 6 meses. Voltei para Uberaba, resolvi prestar comunicação social, jornalismo. Naquela época, tinha o crédito educativo. Não sei se você estava lembrado, isso foi na década de 80. Então, eu entrei fazendo um curso, pagando. Às vezes, no primeiro semestre, eu já fui fazer estágio numa rádio, aqui de Uberaba. Eu entrei no meio do ano e no ano seguinte, eu já estava fazendo um estágio na Rádio Difusora, que tinha sede em São Paulo. E no primeiro dia de estágio, trabalhando na rádio, me deram um gravador que era enorme. Com cassete? Com uma fita cassete. E chegava na cidade, aquele dia, numa campanha política, Tancredo de Almeida Neves. Foi o meu primeiro entrevistado. Aqui de São João del Rei. Meu braço tremia igual a vara verde. Eu não conseguia, mal conseguia segurar o gravador, muito pesado. É mesmo. E eu sempre fui muito audaciosa, então o que eu fiz? Tancredo estava descendo a Praça Rui Barbosa na campanha política. Uhum. E eu encarei e fiz a primeira pergunta. E ele me respondeu. Foi o maior prêmio de toda a minha vida. Ele parou, com todo carinho, me respondeu a pergunta. Aí os colegas jornalistas viram que ele tinha parado para responder, lembrando que eu era a única negra, encarava o pessoal. Aí todos se juntaram, aí transformou-se no meio da rua, na praça, uma entrevista coletiva. E a minha história não parou aí, por exemplo. Eu, às vezes, como eu ficava na faculdade, o curso de jornalismo, o horário, era um curso que tinha aulas durante o dia, eu tinha que trabalhar, então, às vezes eu conseguia ficava o dia inteiro com uma única bala. Eu não comia, porque não tinha tempo, e não tinha dinheiro. Só um parêntese. Qual que foi a pergunta que você fez para o Tancredo? Você lembra? Lembro, sim. Por quê? Eu lembro que ele estava fazendo a campanha pelas diretas já. Queremos, nesta hora, lembrar aos nossos bravos companheiros de lutas, que são todos os brasileiros livres e incorruptíveis deste país. Por que o senhor entrou nessa campanha? Qual é a importância para o país do povo votar? O que ele respondeu? Eu tenho a fita cassete guardada na minha casa, dessa entrevista. Olha só. Eu lembro que ele me disse o seguinte: o povo tem o direito de escolher quem vai governá-lo. O povo tem o direito de escolher, através do voto, quem vai cuidar dos seus destinos. E o povo tem que saber escolher. Fazendo a escolha certa, ele vai ter a possibilidade de ter um país melhor. Ele pregava um país melhor. E o povo acreditou. E a campanha foi grande. Eu lembro aqui que na minha vida, como jornalista, eu entrevistei Ulisses Guimarães, João Batista de Figueiredo, José Sarney, Collor de Mello, acompanhando a campanha política. Nessa época eu trabalhava na televisão, eu trabalhava com a antiga Manchete. Esse nome dá até medo hoje. E posso te dizer que na campanha do Collor de Mello, entrevistei a Fife Domingos, entrevistei as primeiras campanhas do Luiz Inácio Lula da Silva, e entrevistei
dos presidenciáveis da época, eu lembro que na campanha do Collor, eu estava fazendo a matéria para a TV, ele chegou no aeroporto por volta do meio-dia. Ele vinha para a ABCZ. O trajeto é cerca de uns 3 a 4 quilômetros. Um sol escaldante, ele a pé, o povo. Ele estava como, na época, o Marajá, caçador de marajás, não sei se vocês lembram da campanha do Collor de Mello. Então, ele veio num pique do aeroporto até o espaço Fernando Costa. Então, e nós da imprensa tínhamos que acompanhar. Então, sabe, foi um período assim que a gente viu da euforia, acompanhamos quando ele, uma frase que ele colocou, não me deixem só. Não sei se vocês estão lembrados. E o povo vestido de preto, foi para a rua e tirou. Ele teve que renunciar. Então, são questões que, assim, na minha trajetória, eu falo que eu fui uma guerreira. Eu falo que eu lutei, eu venci. Porque o espaço que eu ocupo hoje, muitos brancos gostariam de ocupar e nunca conseguiram. Por exemplo, eu coloquei que no meu curso de comunicação social, na época, o jornalismo, ele era de 4 anos. Eu consegui fazê-lo em 3 anos e meio. Por quê? Como eu trabalhava para sustentar, então eu tinha que puxar as matérias que eu poderia fazer no horário que eu não estava trabalhando. Quando eu saí, quando eu formei, eu já estava trabalhando na rádio, estava trabalhando numa emissora de TV, estava trabalhando num jornal, cobrindo a área de polícia para o jornal e para a rádio. E na TV, eu cobria várias áreas. Então, eu percorria o espaço. Então, eu tinha um bom relacionamento, tanto na Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar. E eu entrava na rádio 5 horas da manhã. Eu entrava no ar 6 horas da manhã. Então, perto da minha casa, tinha um postinho policial. Eu ganhava carona na viatura para chegar no quartel, para pegar as ocorrências e entrar no ar às 6 horas da manhã. Então, assim, Fernandinho Beiramar foi um dos meus entrevistados. Quando ele passou aqui pela Federal, foi em Garapava. Então, assim, eu falo que eu tive um privilégio de entrevistar pessoas que hoje não se conseguem. Francisco Cândido Xavier. Você entrevistou o Chico Xavier? Chico Xavier, a minha história com ele é grande, sabe? Então, eu sempre tive muito espaço. O filho adotivo, Eurípides Gino, às vezes ele se desentendia, né, com alguns jornalistas. Ele nunca se desentendeu. Aos 82 anos, Chico Xavier, como dizem os espíritas, se prepara para desencarnar. Na casa humilde, no Parque das Américas, em Uberaba, este é um momento raro na vida dele. Junto dos amigos, ele brinca e conversa, esquecido da dificuldade de falar e enxergar. Sofre de labirintite e angina, teve 3 infartes e só este ano 3 pneumonias. Por causa da doença, foi criada uma verdadeira barreira em torno do médium mais famoso do Brasil. Para chegar até ele, a equipe da Rede Manchete precisou seguir alguns conceitos da doutrina espírita: paciência, humildade e perseverança. Mas depois de uma longa espera, Chico Xavier, apesar do sofrimento do corpo, se revelou um homem bem-humorado, que não resistiu a uma provocação da repórter Rejane Schumann. É que os espíritos não escrevem, não ditam, não cobrem nada. Como é que eu vou cobrar? Eu não vou cobrar nada. Eu tinha espaço na casa de Chico Xavier. Eu frequentei a Casa da Prece, a casa dele, o período que Chico não pôde atender, que não estava atendendo porque estava doente. Aí o Eurípides sempre me dizia: a Cidinha, pessoa pode entrar, a Cidinha, jornalista, não.
Eu ia na casa, meus filhos sentavam no colo do Chico quando eu tive os meus filhos, brincavam, tiravam a boina de Chico, como eles próprios falavam, e ainda tive o privilégio, por exemplo, quando o Chico adoeceu, os jornalistas só ficavam embaixo. Teve um período que ele ficou internado no Hospital Elengote. Eu era jornalista que subia e ficava junto ao quarto do Chico Xavier. Eu ia lá no quarto. Eu lembro que numa das entrevistas coletivas, do Dr. Eurípides, que era o médico do Chico, eu tinha acabado de subir e tinha ido no quarto do Chico. A gente tinha certeza que o Chico poderia não sair dali mais, com vida. Foi o dia que, não sei se vocês lembram, daquela luz que já... Atravessou a janela. Eu estava lá no quarto. Desci para a hora da coletiva. Eu subi como amiga. Desci para fazer a entrevista. Deixei o microfone embaixo. Está participando. Aí o doutor Eurípides falou assim, não, o Chico está melhor, o Chico estava bem. Sabia eu que o Chico poderia não estar bem. Poderia ter uma resposta. Fiquei calada porque eu fui com uma condição de amiga e a condição de repórter era notícia oficial e eu não poderia. Daí era a confiança daqueles que tinham em mim. Chico foi para casa. Eu lembro, eu fui a última jornalista a falar com o Chico em vida. Chico tinha o abacateiro. Ele fazia 3 meses que ele não ia na distribuição no abacateiro, que acontecia aos sábados. A distribuição de 2.000 pães e alguns alimentos. No dia que eu fui fazer a matéria, por ocasião da comemoração do aniversário dele, Chico foi. Eu documentei. Depois, Chico tinha uma janta que o grupo fazia toda quinta-feira, no período da noite. O dia que eu fui, Chico foi e entregou o prato para uma criança. Foi a última vez que Chico foi lá, antes da sua morte. Fui na Casa da Prece, da última reaparição do Chico. Faltava eu entrevistar o Chico. Eurípides autorizou, eu fiz a entrevista na casa dele. A matéria deveria ir ao ar no dia 2 de abril, que era o dia do aniversário do Chico Xavier, que a gente estava preparando. Eu estava preparando um especial para a TV. Eu fui no dia 30 de março, no ano que Chico morreu. Ele me deu a entrevista. Após a entrevista, eu não me lembro. Se você me perguntar hoje, eu não lembro o que o Chico falou. Muitas pessoas me perguntaram. Ele segurou na minha mão, tinha na sala 4 pessoas, além do eu e o cinegrafista. E falou bem, guarde bem a pesquisa, repetiu 3 vezes. Eu perguntei, por que, Chico? Ele, guarde bem essa pesquisa. As pessoas, aí todo mundo, na época, a Aliança Municipal Espírita, as pessoas que estavam, queriam saber o que o Chico falava. Eu editei o material, foi o material. A entrevista foi longa, mas eu editei o material da matéria, a matéria foi para o ar com o quê? 19 minutos, que eu fiz um especial para televisão, 19 minutos, é um tempo muito grande. É um tempo lá, nossa. E todo mundo queria saber o bruto, que eu não coloquei na matéria. Falei, eu não lembro. A fita, ela já sumiu diversas vezes, quando algumas pessoas quis ter acesso a essa fita. Porque não era para ser. Então, assim, por isso que eu falo que eu fui privilegiada. No dia que Chico morreu, que esse ano está completando, foi 20 anos, né? 20 anos, eu tinha levantado cedo, porque eu tinha que fazer a cobertura para a TV da Copa do Mundo. Uhum. Fiz a cobertura das comemorações da Copa do Mundo. Acabei de chegar em casa, a Kátia me ligou, que Chico morreu. Eu tinha acabado de chegar. Eu falei, eu não acreditei. Que Chico morreu. Eu falei, onde está? Falou, ainda está em casa. Liguei para o meu cinegrafista, que tinha ido para o carro para casa. Eu estava com os meus filhos pequenos, peguei meu carro, deixei meus filhos pequenos na minha mãe, e o meu cinegrafista pegou, fomos para a casa do Chico. Eu fiquei 48 horas no ar.
A emissora transmitiu 48 horas. Mas a diferença disso, eu não dormi, eu fiquei nesse período todo. A diferença disso é que eu tinha o trânsito livre entre os espíritas, eu passava a corda do lado de lá e passava a corda do lado de cá. E a maioria dos meus colegas jornalistas não tinham essa liberdade, eles não tinham essa oportunidade. Acompanhei o enterro, e no enterro, por exemplo, do enterro, todo o percurso, eu fui no carro do Corpo de Bombeiros, junto com o comandante na frente, porque eu tinha um trânsito livre. Por exemplo, eu fui respeitada, que eu me fiz respeitar como jornalista na cidade. Então, todos me respeitavam como jornalista. Se eu fazia uma reportagem, eu ouvia as outras partes, eu ouvia as duas partes. Eu fui respeitada pelos bandidos, eu fui respeitada pelos policiais. Eu fui respeitada pela população. Eu chegava na casa das pessoas todos os dias, 2 vezes por dia. Nas minhas gravidez, que foram 2, 3, porque uma foi tubária, e eu acabei perdendo, então a população acompanhou. Alguns numa transmissão da minha menina, o pessoal, eu estava com a transmissão ao vivo no 7 de setembro, as pessoas acreditavam que eu ia ganhar neném na rua. Ano meio porque eu estava transmitindo. E eu tinha um compromisso com as pessoas que acreditavam em mim. Por exemplo, no nascimento da minha filha, o meu médico falou assim, se você for ganhar filho comigo, você vai em casa e volta, pega suas coisas. Eu tinha feito a matéria, fui para o jornal, escrevi a matéria que eu tinha que escrever e depois fui para o hospital para ganhar minha filha. Então, assim, eu me fiz, foi um período de luta? Foi, sim. Agora, quando você colocou da minha trajetória, eu te contei um pouco do jornalismo. Por exemplo, por que economia? Tá. Eu trabalhava também, num dos períodos, trabalhava na TV, e tinha um período que eu trabalhava na Receita Estadual. Aí, era o órgão que eu trabalhava, então, era necessário eu saber um pouco de economia. Fui fazer o curso de economia de 5 anos. Eu trabalhei numa escola onde tinha muito deficiente. É uma escola que tem uma grande quantidade de alunos deficientes. Eu trabalhei com muitos alunos deficientes. E por conta da deficiência, do meu trabalho com a deficiência, eu fui fazer o mestrado da tecnologia educacional. Então, o que acontece? Nesse mestrado, a minha tese foi no sentido de uma tecnologia assistiva para o aluno com deficiência. E eu saí desse mestrado com a convicção que eu precisava fazer terapia ocupacional para auxiliar mais esse aluno deficiente. Assim, a minha jornada, por exemplo, eu falo que eu contei com muito apoio, tanto dos meus pais, que sempre me apoiaram em tudo, e principalmente eu falo do meu marido, porque ele sempre me apoiou, a falta de horário, os policiais me ligar 3, 4, 5 horas da manhã na minha casa para falar das ocorrências policiais, e eu saí para fazer notícia. Naquela época, tinha disso. Então, assim, aquele compromisso. Ele nunca me tolhiu de nada, nunca proibiu de nada. Você sempre teve uma base familiar que foi fundamental, né, na sua carreira. Já pensou em escrever suas memórias num livro? Porque as pessoas sempre falam, por que você não escreve? Falaram em escrever minhas memórias, não sei se as minhas memórias foram tão importantes. Eu contribuí, sim. Com as eleições municipais, eu trabalhei em todas elas, desde quando eu comecei a minha carreira jornalística, depois que eu deixei o jornalismo, eu trabalho na apuração dos votos, trabalhei na apuração dos votos e trabalho também na recepção, hoje de votos, como mesária. Eu não sei se você conhece ou já leu o livro do saudoso Paulo Henrique Amorim, chamado O Quarto Poder. Já li esse livro. Então, eu acho fantástico isso, principalmente, né, para jornalistas, né? E aí eu imaginei alguma coisa assim nesse sentido para você, sabe? Escrever as top histórias, assim, sabe? Por que não?
Coloca aí na sua agenda. Porque tem muitas histórias. Eu lembro uma história do jornalismo, João Batista de Figueiredo, presidente da República. Naquela época, a Você segurança... entrevistou, ele era o presidente na época. Na época. Ditadura em cima. Então, na época, a questão jornalística era muito tolida. Tá, vamos dizer, tolida mesmo, né? E ele veio, por ocasião, ele tinha a tradição dos presidentes da República participarem da abertura da Exposição Nacional de Gado de Zebu aqui em Uberaba. E eles almoçavam no shopping, chamava o restaurante que fica no recinto do Parque Fernando Costa. Hoje já mudou o nome, por isso que eu falei o nome, para não fazer propaganda. Aí o que acontece? E eu queria entrevistar. Eu nunca tive medo de encarar. E eu estava para rádio, eu estava com meu gravadorzinho pequeno, né, naquela época, né? Eu fiz e também estava para televisão. Eu fiz uma pergunta, ele respondeu. Na segunda, o segurança eu sempre fui muito miudinha, o segurança me pegou pela cintura, eu estava do outro lado. E já tinha, ele respondeu a minha primeira pergunta, mas a segunda eu mal concluí, porque o segurança me pegou pela cintura e colocou do outro lado. São fatos que os repórteres hoje não enfrentam. Então, são questões que eu falo, por exemplo, eu quando tinha um fato policial relevante, eu ouvia os dois lados. Se alguém da polícia falar, ó, nós vamos fazer isso e isso, não pode divulgar ainda, eu não divulgava. A hora que era a hora de divulgar, eu ouvi os dois lados. Então, eu tive um bom relacionamento nesse sentido. Não sei se você lembra do saudoso Wagner do Nascimento, o prefeito empreendedor, o único prefeito, o primeiro prefeito negro de Uberaba. Então, eu trabalhei na assessoria de imprensa. Como ele era negro, e a campanha política dele era Fuscão Preto. Não sei se vocês lembram, porque aí, por ser negra, o meu apelido era Fusquetinha. Era assim que eles me chamavam. Por quê? A jornalista negra, magricela, que encarava tudo. Então, a minha trajetória, ela é um pouco muito meio mirabolante, né? Uhum. Então, assim, às vezes, quando eu vou ver os meus arquivos, eu lembro. Foram fatos que hoje não sei se eu encararia. Cobrir polícia, porque naquela época os bandidos tinham ética. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Hoje os bandidos vão... Hoje os piores, a gente não sabe se são os bandidos ou são os bandidos da outra forma. Exatamente. Os engravatados. Os engravatados. Mas esse é assunto para um outro comentário. E a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, minha querida. Eu agradeço imensamente a oportunidade por relembrar alguns fatos. Lembrando de Minas Gerais, Hélio Garcia, está lembrado de Hélio Garcia, governador? Uhum. Viajamos várias vezes com o avião dele aqui em algumas regiões, no avião com o governador. A gente lembra de alguns fatos que eram muito interessantes. Veja bem. Olha, escreva um livro, pelo amor de Deus, tem muita memória boa aí, hein? Tem. O Minas Negras Gerais tem gratidão, a honra de te ter aqui. Quero muito você aqui com a gente de novo, em outras oportunidades. Nossa, você é representatividade para todos nós, com certeza. Deixa aí um recado para todos os pretos e pretas do Brasil afora. Diga lá. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, pela confiança que você se depositou em mim por me entrevistar e me fazer recordar um pouco da minha trajetória, que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, sejam eles negros ou brancos. Nunca desistam dos seus sonhos. E que a cor da pele
não seja a diferença para você lutar pelos seus ideais, para você lutar por aquilo que você quer. Não deixe as pessoas te colocarem para baixo. Seja você, acredite em você. Você acreditando em você. Se você não acreditar em você mesmo, as outras não vão acreditar. Seja você mesmo, o seu caminhar, que você consegue vencer. Conversei hoje com Aparecida Rosário, jornalista de Uberaba, Minas Gerais, terra do meu pai. A Aparecida Rosário é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força pra gente. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.